Você também se sente perdido toda vez que começar uma nova tarefa, seja estudar, ler algum livro ou focar completamente no teu trabalho. Você começa e quando menos percebe, já está mexendo no celular, olhando a aba do Reels ou simplesmente parando por 10 a 15 minutos para refletir em coisas que não tem nada a ver com o que você está fazendo. É como se você estivesse sempre abrindo um portal para Nárnia e escapando da sua realidade presente a todo momento que você precisa focar em uma única tarefa por um longo período de tempo. Mas se eu te dissesse que existe um caminho em que você consegue permanecer 100% focado na sua tarefa atual e esquecer completamente todo o mundo exterior? É um caminho que vai te dar liberdade por meio da execução perfeita. Sejam bem-vindos, meus caros. Eu sou o Juan, estudante de medicina e aspirante a escritor. E hoje eu vou mostrar para vocês como esse método simples de 4 passos fez com que eu passasse medicina e que eu redobrasse a minha atenção para permanecer focado em longos períodos de tempo. Tenho certeza que após aplicar o método desse vídeo, você vai conseguir executar as suas tarefas com muito mais facilidade. O primeiro passo é você se estabelecer no presente. É de longe o passo mais importante e por isso eu coloco ele como a primeira coisa que você tem que fazer. Queria que você imaginasse que você está numa praia, é fim de tarde, mas tem um clima quente. Você está caminhando pela praia, olha o pé nas águas, a água gelada toca seus dedos e você consegue perceber a sensação. Você consegue notar como é bom perceber essas coisas e se sentir dentro do momento presente? Bom, você simplesmente só consegue perceber isso porque está instalado no agora. Esse então é o primeiro passo que você deve seguir. É instalar sua mente no presente. Fazer com que as suas ideias estejam voltadas para o que está acontecendo ao seu redor agora. E para fazer isso é um exercício que tem que ser feito repetidamente todos os dias e que não adianta você fazer uma única vez. Sempre tentando entrar no estado do presente. Porque toda vez que você imagina uma situação futura, isso só aumenta a tua ansiedade e faz com que você se desfoque do que você está fazendo agora. Então você deve, com toda certeza, fazer esse exercício de se colocar no momento presente toda vez que você perceber que está saindo dele. Como você faz isso? Bom, você pode usar algum elemento físico externo que te faça sempre se lembrar do momento presente quando você percebe que está saindo dele. Eu acho que uma ideia muito boa é você usar aqueles elásticos no pulso, que toda vez que você percebe que está fugindo, você olha para o elástico e se lembra da sua tarefa. Ou simplesmente deixo alguma figura aqui no ambiente de trabalho para que eu possa me lembrar do meu propósito, do que eu estou fazendo toda vez que eu percebo que estou fugindo, pensando no futuro, em outras situações. É algo que me faça retornar ao meu eu da realidade. Às vezes eu uso algumas imagens, por exemplo, de santos, eu sou católico. Uma segunda coisa para te colocar no momento presente é você poder rastrear o teu tempo. Tem um app que eu uso muito bom, eu vou deixar aí na tela para vocês. Esse app, ele te ajuda a rastrear todos os minutos que você gasta no seu dia e vai fazer com que você esteja sempre centrado na tarefa que você está executando. Bom, e esse é o app, essa é a interface dele. Como vocês podem ver aí, ele é bem simples, mas uma coisa que eu gosto bastante é que você consegue depois ver o resultado de quanto tempo você usou cada coisa, em porcentagem, em colunas. Uma outra coisa muito legal é que é muito simples você entrar nele e só colocar para contar o tempo e depois tirar. Isso acho que facilita no dia a dia para contar o tempo. O segundo passo é definir tempo. Qualquer tarefa que você for fazer que não tenha tempo definido é fadada ao fracasso. É muito fácil entrar na corrente de procrastinação quando você não tem tempo definido para acabar alguma coisa. Você já percebeu como cada evento tem horário para começar e acabar? Não é coincidência isso. Nós precisamos definir tempo para as tarefas para que a execução dela seja válida na nossa mente. Porque sempre que nós não temos prazo definido para alguma coisa, a procrastinação se torna infinitamente maior, porque sempre há tempo para você resolver aquilo depois. Você perde um pouco da motivação de realizar aquilo no momento que deve. Então, ter horário definido para fazer as coisas faz com que você esteja voltado para o acontecimento em si. É muito improvável que você vá a alguma coisa como, por exemplo, uma festa de casamento em que não haja tempo para começar e tempo para acabar. A coisa se esvai, justamente porque precisa de tempo para definir o acontecimento. A mesma coisa é aqui. Você precisa definir um tempo para sua tarefa começar e um tempo para ela terminar. Então, uma coisa que você pode usar para fazer isso acontecer é o método Pomodoro, como muitos já conhecem, fazer uma sessão, depois uma pausa, sessão, pausa, depois pausa longa após um grupo de sessões. Eu recomendo muito que você não faça aquele Pomodoro curto de 25 minutos, mas faça no mínimo 40 a 45, justamente para poder potencializar o longo período de tempo que eu falei. Essa é uma forma, então, de você aumentar o seu foco durante uma atividade, estabelecendo tempo para começar, tempo para acabar. Outro ponto, vocês já perceberam como é muito difícil você focar numa tarefa só quando você tem muitos estímulos externos tomando a tua atenção? Hoje nós vivemos numa era em que o celular, as mídias digitais
E tudo ao nosso redor faz com que a nossa atenção seja presa em outro lugar e não no que a gente está fazendo agora na vida real. Os gatilhos, por exemplo, do Reels, do TikTok, dos Shorts aqui no YouTube, que fazem você rolar infinitamente a sua tela, são prova cabal disso daí. São estímulos que provocam em você a sensação de que sempre há mais recompensa vindo. É o que a gente chama de dopamina de antecipação. É o simples fato de você liberar dopamina simplesmente imaginando a recompensa que você vai receber a partir daquele comportamento. É o mesmo estímulo, por exemplo, de quando vemos um doce. Nós temos a liberação de dopamina simplesmente pelo fato de que imaginamos a gente comendo aquele doce. Isso é assim justamente porque é a antecipação de uma recompensa e não a sua concretização que nos leva a agir. Bom, e curiosamente, o sistema de recompensa que é ativado no cérebro quando você recebe uma recompensa é o mesmo que é ativado quando você a prevê. E essa é a razão pela qual a antecipação de uma experiência pode parecer bem melhor do que a sua efetivação. Então, qualquer estímulo externo que faça você prever aquela recompensa para um comportamento fora do que você está fazendo agora, faz você se motivar em realizar outra coisa que não seja aquilo que você está realizando, ou seja, que seja algo externo à sua tarefa. Bom, para você resolver isso, você precisa eliminar seus estímulos externos. Uma boa ideia é você acabar com tudo que envolva celular e aparelhos digitais. Aqui, caso você precise usar o celular para sua tarefa, você pode simplesmente ligar o modo avião e desligar as cores do seu celular, ativando aí os tons de cinza, né? Caso você não precise do celular para sua tarefa, eu aconselho você a desligar ele e colocar em outro cômodo para justamente evitar que você fique tentado a usar o celular. Outra coisa é você organizar o ambiente para que você torne a execução o mais simples possível. Deixe tudo preparado para que você possa fazer aquela tarefa e ela se torne fácil. Justamente porque quanto mais difícil uma tarefa, mais esforço você vai precisar colocar para começar ela. Isso vai nos levar aí para o quarto passo, que é você tornar a tarefa fácil. As tarefas longas e difíceis sempre serão o maior vilão do foco. E se você quer construir um foco que consiga vencer essas tarefas longas e prender a tua atenção por um longo período de tempo, você precisa começar baixo, pequeno. Ninguém quer fazer algo que não leva a lugar nenhum de cara. Então faça com que a sua tarefa seja o mais rápida e simples possível, para que você consiga perceber a recompensa de forma mais rápida. Assim você consegue potencializar a sua execução no longo prazo. Resumindo, se você quiser se manter atento, simplifique para depois aperfeiçoar. Algumas ideias que você pode fazer na sua rotina para poder tornar isso real é, ao invés, por exemplo, de escrever na sua organização que você vai ler 1 hora, você coloca que você tem que ler 5 páginas. No dia seguinte você pode saltar para 8 páginas, depois disso para 10. Ficar repetindo até você perceber que você consegue aumentar o número de páginas e atingir o longo período de tempo que você precisa para aquela determinada tarefa. Outra coisa que você pode usar aqui que funciona muito é o empacotamento de tentações. É você simplesmente pegar uma tarefa difícil e colocar antes de uma tarefa recompensatória. Ou seja, é você pegar algo que você já quer fazer e colocar depois de algo que você precisa fazer. Por exemplo, eu preciso terminar um roteiro para um vídeo. Eu vou colocar esse hábito que eu quero construir, essa tarefa difícil, antes de um hábito bom que eu já tenho. Por exemplo, assistir filme X ou episódio da série Y. Isso pode te ajudar a gerar a dopamina da antecipação e fazer com que se torne mais fácil de executar a tarefa anterior a ela. Isso vai potencializar a sua execução das tarefas difíceis e te dá uma certa recompensa para você fazer a sua tarefa difícil ser mais satisfatória. Então use e abuse do empilhamento de tentações junto com a simplificação da sua tarefa para tornar no longo prazo algo mais gratificante e mais fácil de ser executado. É dessa forma que você consegue executar muito mais, de forma muito mais prática e manter o seu foco por um longo período de tempo. É muito difícil você fazer isso de primeira, né? Mas eu tenho certeza que com o tempo você vai melhorando, aperfeiçoando a sua execução. Se você quiser fazer com que tudo que eu disse nesse vídeo seja útil e aplicável, você precisa assistir esse outro que eu vou deixar aqui do outro lado, mas eu tenho certeza que vocês entenderam. Tá certo, meus caros? Então, tamo junto, vejo vocês numa próxima.